Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Ontem eu vi uma das cenas assim, mais grotesca que eu já tinha visto lá no Senado Federal, na CPI de 8 de janeiro. Foi uma coisa assim de um absurdo que vocês não têm ideia, a não ser a pessoa que também assistiu. Ontem, a CPI chamou um repórter fotográfico da Reuters, o Adriano Machado, que ele é conhecido no meio jornalístico. E ele foi servir de testemunha, né, lá no ato, na CPI de 8 de janeiro. Só que o negócio é o seguinte: os bolsonaristas, que é de uma... Eu, inclusive, não sei nem como pode a população eleger pessoas de tamanha idiotice. Mas de tamanha idiotice. Tinha, inclusive, e a maior, todos eles, praticamente, os bolsonaristas, que estavam presentes, inclusive quando chegou a vez de um, que eu vou até mostrar aqui, diz que é delegado, mas eu não imaginava que um delegado poderia ser tão idiota igual esse delegado aqui. É que tá baixo. Não sei se dá para vocês ouvirem. Com a pessoa que estava causando dano, se estava correta aquela imagem ou não. Uma conferência de modo cordial, cooperativo. Então, o que nós estamos verificando dessas imagens, e nós todos aqui garantimos a liberdade de imprensa, conforme o texto constitucional, que deve ser defendido. Não vou mostrar muito não, que é de tanta... e ele é delegado. E delegado passa por uma universidade. Ele faz um curso superior. Às vezes não tem nem a carteirinha do OAB e tal, mas eles fazem o curso. Entram na faculdade. Agora, eu não entendo como pode ser tão topeira. É o tal de delegado Ramage. Mas e além disso é mentiroso. Porque ele mente, ele insinua que o repórter fotográfico, o Adriano Machado, estava mentindo e, além disso, estava mancomunado com o pessoal do presidente Lula. Entendeu? Que ele era um infiltrado. Estavam dizendo que ele era infiltrado. Nossa, mas a coisa lá foi tão, assim, absurda. E depois que esses idiotas bolsonaristas... Porque o negócio é o seguinte, só pode ser bolsonarista para ser tão idiota. E foi todos eles. O Carlos Bolsonaro lá, que vai para a cadeia daqui a um tempo, porque a Polícia Federal está investigando toda a família Bolsonaro e já sabe que o pai dele, o genocida Bolsonaro,
vai passar uns bons anos na cadeia e que a madrasta dele, a tal de Michele, também vai para a cadeia. E todos aqueles envolvidos com o Bolsonaro vão para a cadeia porque todos eles cometeram crime. Só que o negócio é o seguinte, eles que pediram a CPI de 8 de janeiro, achando que poderia mudar a história. Exatamente, eles cometeram o crime e estavam querendo jogar a culpa no governo Lula, dizendo que foi o ministro Flávio Dino que foi o responsável por toda aquela quebradeira de 8 de janeiro. Bom, o absurdo foi tão grande, né, que eles começaram a pressionar lá, ou tentar pressionar o repórter fotográfico Adriano Machado, que os deputados e senadores do PDT, do PSB, do PCdoB, do PT, acabaram com eles. Tanto acabaram que os bolsonaristas, eles fugiram do plenário. Eles fugiram do plenário porque eles não tinham argumento. O argumento que eles usavam era tão tacanha que não tinha... Nem os bolsonaristas que deviam estar assistindo acreditavam no que eles estavam falando. E foi todos eles. É um absurdo. Aquele garotinho que é chamado lá de Chupetinha lá, o tal de Nicolas Ferreira, então, disse que durante a invasão do prédio, o repórter fotográfico agiu como se ele estivesse combinado a cena com os terroristas que detonaram o patrimônio público. E aquele outro tal de pastor Marco Feliciano, do PL, porque esse pessoal, a maior parte, tudo do PL. O PL é um partido que agrega só bandido. É só analisar os que já foram caçados até agora e ver qual deles que vão para a cadeia para você analisar, porque o PL só agrega bandido. É lógico, o presidente do partido saiu da cadeia, ficou alguns anos na cadeia, por isso que o PL é o partido desse pessoal fascista, bolsonarista. Mas como eu estava falando, esse tal de Marco Feliciano sugeriu ao repórter fotográfico que ele poderia ter dado voz de prisão aos criminosos no dia 8 de janeiro. Eu não sei se todas as pessoas que estão vendo esse vídeo viram as gravações feitas no dia. O pessoal tudo agressivo, tudo terrorista. Nem a polícia estava dando voz de prisão, aí queria que um jornalista... Só que eles não queriam que o jornalista desse voz de prisão nos terroristas. Se nem a polícia estava fazendo isso. E tem outra. O papel do jornalista é fazer a reportagem, o fato que está acontecendo. Ele não tem que se envolver no fato. Se tiver uma pessoa matando a outra, o negócio dele é registrar aquilo e fazer o trabalho jornalístico. Ele não tem que se envolver com a cena do crime. Porque o objetivo do jornalista
é informar, não é ser policial. Quem tem que tratar e investigar e prender as pessoas são a polícia. Só que esses deputados bolsonaristas, fascistas, porque são um bando de fascistas, porque foram eles que incentivaram isso. Inclusive o Bolsonaro, durante 4 anos, ficou incentivando a população contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, contra todas as... inclusive até com o ministro. Eles, inclusive, na minuta lá do Anderson Torres, tá lá detalhada o que eles iam fazer com o ministro Alexandre de Moraes. Ainda diz que ia prender o ministro Alexandre de Moraes e colocar num lugar desconhecido. Quer dizer, isso não é nem prisão, isso é sequestro. Agora, não tem cabimento esses deputados bolsonaristas que ontem fugiram do plenário, eles fugiram porque não tinha argumento, eles não tinham como fazer pergunta, porque eles estavam mentindo tanto, insinuando e culpando o repórter fotográfico por ter trabalhado honestamente no dia 8 de janeiro. O trabalho dele era fotografar o que estava acontecendo. Será que esses idiotas, desses deputados e senadores, que a maior parte é do PL, da direita, esses bolsonaristas fascistas, será que eles não sabem que o trabalho de um jornalista é porque eles têm vários, inclusive teve um lá até que citou, não, mas tem uma jornalista presa, inclusive foi aquele tal de delegado lá, não sei das quantas lá, que falou isso, que tinha uma jornalista presa. Mas é lógico, a jornalista era uma terrorista que estava acampado lá naquele acampamento do quartel em frente ao exército, inclusive no depoimento dela, ela fala que já estava acampada há mais de 40 dias. E ela não estava trabalhando como jornalista, ela até pode ser jornalista, mas o ato que ela estava cometendo era um ato criminoso. Ela não estava trabalhando, ela simplesmente estava com os terroristas e agindo como terrorista, e por isso que ela está na cadeia. E lá ela tem que ficar por muito tempo, porque ela cometeu crime. E se cometeu crime na nossa sociedade, ele pode ser de que for, tem que pagar pelo crime que cometeu. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça só porque é jornalista. Não tem essa. Tem mais é que ir para a cadeia mesmo, porque lá é o lugar dela. Inclusive ela falou assim, eu fiquei mais de 40 dias, está no depoimento dela, fiquei mais de 40 dias acampado lá no quartel, no QG do Exército, querendo acabar com o comunismo no Brasil. Vai ser idiota assim. Essa não é nem jornalista, acho que ela pode ter até o registro, mas não deve ter nunca nem trabalhado em nenhum órgão da imprensa. Não deve ter trabalhado. Porque se tivesse trabalhado não seria tão idiota. Apesar que na Globo também tem vários jornalistas que também jogam no time do Bolsonaro, né? Agora, ontem foi engraçado na CPMI, porque chegou uma hora, eles viram que eles não tinham nenhum argumento para culpar o repórter fotográfico que esteve lá na CPI,
como convidado o Adriano Machado. Aí o que eles fizeram? Eles fugiram do plenário, todos os bolsonaristas ontem na CPMI de 8 de janeiro, eles fugiram do plenário, não ficou nenhum bolsonarista. Inclusive quem puxou eles começou pelo o Bolsonaro, o deputado bolsonarista lá, o filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro foi o primeiro a fugir de lá, o tal de Eduardo, que parece que é conhecido como Bananinha. Esse Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a dar no pé da CPI da Câmara. Agora, esses bolsonaristas, eles só enxergam aquilo que eles querem. Só isso. Eles só enxergam aquilo que eles querem. Porque o maior absurdo e estupidez de um bolsonarista é que eles sabem da verdade, eles veem a verdade, mas acreditam na mentira. Esse é o protótipo do bolsonarista, certo? Inclusive foram eles mesmos que patrocinaram o golpe de 8 de janeiro, toda aquela quebradeira. Inclusive tem até registro de deputados no dia 8 de janeiro, lá inclusive perto da porta do Supremo Tribunal Federal, a porta que eles arrancaram do ministro Alexandre de Moraes. Tem lá um deputado e ele faz parte, que eu acho um maior absurdo. Ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e faz parte da CPMI de 8 de janeiro. Agora, a gente não vai longe também, porque o presidente da comissão também é bolsonarista. Inclusive, ele está manobrando para não se chamar o Bolsonaro para sentar na cadeira lá e ser investigado. Agora, nem adianta, ele nem precisa fazer isso, porque o Supremo e a Polícia Federal já tem tudo a respeito das joias que foram roubadas do patrimônio brasileiro. A polícia já tem tudo, já sabe quem foi, quem patrocinou. A Polícia Federal já investigou e está investigando ainda. E esse pessoal, o fim deles vai ser na cadeia. Porque o objetivo deles maiores não era só aquele ato do dia 8 de janeiro, aquele ato terrorista. O objetivo deles era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente isso, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que eles não sabem que nós não queremos ditadura militar, porque nós já tivemos e sabemos o que é uma ditadura militar. Nós já sabemos, nós já sentimos na carne, na pele, entendeu? O que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo, pessoal? Fico por aqui. E não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, se inscreva no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então, fico por aqui e um tchau, pessoal.